Continuando aquele mangá que é de heróis maluco, uma garota está conversando com seu superior, que ela está caçando aquele general demônio. Na onde ela fala sobre ele e da força dele que vem da raiva, que ela já se encontrou com ele com o seu exército amazona. E como você sabe, é feito de mulheres esse exército. E ele acha chato, porque a gente tá usando saia pra fazer fanservice. Sim, ele é taradão. E ele consegue aniquilar o exército dela só com um golpe. E não só isso, ele captura todas. E ela acaba lembrando que ele fez algo que é inesquecível naquele dia. Todo mundo só fica comendo pipoca e batendo os corações batendo pra saber o que é. E sim, ela estava lá vendo e ele tava com a máquina de costura. E ele mostra uma cara insana, onde ele vai fazer alguma coisa horrível com ela. E quando ele se aproxima, ele mostra um monte de roupa e ele manda escolher qual roupa ela prefere usar. E ela fica meio que sem entender nada. E depois disso, ele meio que veste ela e começa a tirar um monte de foto como se fosse fotógrafo. Isso quando ela fica bastante frustrada. E não só isso, ainda achando pouco, ele começa a vender capa de revista delas, que é o dia a dia das Amazonas. E ela fica full pistola dizendo: Fog, seu pervertido. É foda. Isso quando o superior dela só fica vendo as revistas que ele fez. Enquanto isso, o Fog está na casa do herói, olhando as suas bonecas fanservice. Mas o Fog acaba vendo que ele tem uma foto com a Zena, que seria aquela general que ele tirou foto no meio de café. E aí que ele acaba lembrando que a Zena é a General Demônio e ele não tinha notado naquela hora. E acaba contando a história da Zena, onde a Zena era uma órfã, que o Rei Demônio acabou adotando ela como sua filha, treinou ela e ela chamava ele de tio, o Fog. E isso com essa cara de tarado dizendo que ela é a melhor. E o protagonista fala: esse cara não tem salvação. Preciso fazer alguma coisa com ele. É foda. E assim aparece a Zena, onde ela fala que ela trabalhava à tarde como garçonete e à noite ela trabalhava no fast food. E quando amanhecia ela trabalhava com conteúdo de obra. Isso tudo porque ela queria comprar uma coisa, que seria um cajado mágico. E esse cajado mágico é do Mao-sama, que ela chama de pai. E ainda por cima ela joga uma faca na cabeça numa foto do protagonista. Enquanto isso, ele está brigando com o Fog porque ele está olhando as calcinhas das bonecas dele. E mostrando o dia a dia dele com o Fog, que não sei por que ele se juntou com o general do Mao-sama, que ele já matou. E o Fog é muito folgado, onde ele manda o protagonista comprar refrigerante porque ele bebeu tudo. O herói acaba ficando puto e acabando chutando ele. Isso quando ele fala que o estresse dele tá indo embora. Mas acaba que o Fog acaba lembrando de uma coisa que ele devia ter dizido pro herói. E o herói pergunta o que seria. Que seria que a dragoa das trevas que ele salvou, que seria que é um menino, tá indo atrás dele. E ele pergunta por quê, o que ele fez. Mas o Fog fala que pode ter sido porque ele se tornou obstáculo para ele. E acaba mostrando esse dragão, que seria esse bicho aí. E acaba matando algumas pessoas aqui e invadindo uma prisão. Que está lá um dos generais demônios, que está preso. E esse general fala que ele não precisa dessa aparência. E assim mostra a verdadeira face, que seria aquele príncipe. E ainda por cima ele fala que se tiver ele já pode formar outro exército demônio. E esse general fala: você ainda não desistiu, seu lagarto idiota. E ele acaba mostrando sua verdadeira face, que é a porra de um dragão gigantesco e maligno. Mesmo assim, esse general fala que o Rei Demônio acabou de morrer, dizendo que acabou falhando na missão. Do nada, o dragão acaba virando a menininha e chorando. E quando o herói tá espancando o Frog, a Zena acaba aparecendo e pegando eles dois no fraga. E assim ela olha encarando eles bem perto, junto. E ela acaba lembrando do tempo que ela conheceu o Fog, que foi o Mao-sama que apresentou ela, falando que ele é uma pessoa que parece assustadora, e ele é mesmo. Até porque ele é um pervertido de carteirinha, que tentou pegar ela para tirar foto. Ao mesmo tempo ela começa a perguntar: mas que tipo de relacionamento que vocês têm? E o protagonista fala: que relacionamento o quê? E ela fala: isso não é impossível. Isso quando ela fica encarando ele, vendo a respiração, que eles estão semi-nu e suando. E ele acaba falando: eu não preciso que vocês me digam nada. E ela acaba escrevendo uma fanfic deles dois, que é onde ela fica escrevendo essas coisas que eles já estavam tendo um relacionamento. Ela é fã de Yayoi. E o protagonista logo pensa: ela também é uma causa perdida. Mas o Frog fala que são apenas amigos. E ela fala que acabou entendendo o que aconteceu na invasão do herói no mundo dos demônios. Que ela pensa que foi o Frog que traiu o Rei Demônio. Mas ele fala que não, e o protagonista fala que foi. E assim ele conta a história de como aconteceu a invasão. Não, onde ele só fingiu que era um entregador de comida
E ele acaba chutando na cara dele dizendo que a culpa foi dele mesmo. E quando o Frog deu a abertura, o herói acabou atacando ele e fazendo ele desmaiar. Só que ele ainda estava vivo e ainda se levantou e com muita raiva. Isso tudo porque ele queria um negócio de cupom para poder conseguir a promoção. Mas acaba que o herói, ele pega o negócio de cupom e entrega a ele. E assim o Frog fica muito feliz e ele aproveita a chance para atacar de novo. Mesmo assim, o protagonista acaba chutando ele pra longe e acaba perguntando ela se ela veio atrás de vingança. E ela fala que sim, que vai se vingar pelo Rei Demônio. Aí ele debocha dela, dizendo que ela não é muito esperta, que se ele derrotou o Rei Demônio, ela não vai vencer. E ele diz que não vai nem precisar usar as espadas dele pra derrotar ela. Mesmo assim, ela ameaça atacar ele e fala que não vai ser igual na última vez. Na onde ela acaba lembrando que quando ele invadiu o território do Rei Demônio, ela estava brincando de boneco. Na onde ela tava com o boneco do herói e o boneco do Mao-sama, né? Onde eles tinham relacionamento proibido. Eu não sei se a menina é um caso perdida mesmo. Isso quando ele estava vendo tudo. Ele pede desculpa e disse que não vai interromper mais. Mesmo assim ela sai correndo falando que não é o que ele tá achando que é. E mostra o caderninho de Aioi dela. Mesmo assim ele acaba dando um nocaute nela e ele acaba apagando. E ele vai ver o caderno, onde ele vê um monte de coisa bizarra. Se fosse eu, ficaria traumatizado. Isso quando ela está atacando ele, quebrando tudo que é na casa dele. E ela acaba perdendo através de um chute no estômago, onde ela voa longe e ele acaba jogando a espada bem perto da cabeça dela. E depois ele chuta a espada falando que é para desistir, porque ela não é páreo para ele. E ele pergunta, como você acha que o Rei Demônio morreu? Ele diz que não usou nenhum tipo de truque ou técnica barata. Ele literalmente lutou com tudo que tinha contra o Mao-sama. E ela tá desonrando a batalha do Mao-sama e o dele que eles estiveram junto. E ela passa a chorar muito porque ela tá com saudade dele e tudo mais. Mas acaba que o Frog começa a se perguntar como ele derrotou todos, incluindo o Rock, que seria outro general que está preso agora. Aí ele fala, ele fala sobre que encontrou ele no banheiro cagando e deu uma pisa nele quando ele tava fazendo o número 2. E assim ele foi preso, que você viu onde ele está. E o Frog fala que derrota mais vergonhosa e quando ela ainda continua chorando. E o herói com muita pena dela, ele fala para consolar ela, se ela quiser bater nele, se a Kazama é de boa. E na cabeça dele ele pensa que ela, como ela é mulher, ela vai bater bem devagarzinho e ele vai recuentar. Só que com o murro dela ele quase vomita. E ainda por cima quase morre. E aí acaba que o Frog fala que ela era uma das maiores guerreiras que tinha. E a força bruta dela era surreal. E o protagonista fala, você deveria ter me contado isso antes. E ele passa a apanhar muito, quase morrendo. Ele chega até ficar com 20 de HP. Mas no fim, ela só dá um tapinha devagarzinho e ele fica mais de boa. E ele acaba abraçando ela quando ela tá lembrando do seu pai. Que eu achei muito fofo. Depois disso ele acaba tomando um remédio de cura para poder se curar dos golpes dela. Não, ele ganha muito HP. E o Frog, com vontade de beber, ele diz, se tem água assim, eu quero tomar. Aí ele acaba tomando e ele fica... ele deixa ele tomar. Aí a Zena pergunta ao herói que para os demônios isso não é veneno. E ele fala que sim, para demônio isso é veneno. E acaba que o Frog cuspa sangue e acaba caindo. E quando ele fala, Frog! Abraçado ele, e ele faz essa cara de Kira. Eu vou entender essa paródia aí. Mas o Frog acaba se levantando dizendo, como você acha que eu ia ser derrotado facilmente? Isso quando tem um Snap vendo a briga deles dois lá. E aparece um grupo de pessoas na onde tem o rei. E o rei manda capturar o herói. Isso porque tem o dragão caçando ele. E ele não sabe o motivo, mas ele mandou capturar o herói. E as Amazonas também vão capturar porque elas odeiam o Frog. Na onda a súdita mostra essa saia curta aí, ou calcinha, já que é as pessoas que vão tirar foto, que não são páreo pro Frog. E parece que a general das Amazonas ficou traumatizada mesmo. E o Frog logo pensa, tem alguma coisa que vai acontecer de bom hoje. E o herói acaba expulsando a Zena, dizendo que se não tem alguma coisa de bom, vai embora. Quando o Frog fala, é mesmo, vai embora, saia. E o herói acaba chutando a cara dele, dizendo que inclui ele também pra ir embora. Mas acaba que o herói acaba percebendo alguma coisa. E quando ele vai olhar pela janela, realmente ele está cercado por um exército, dizendo que tem mais de 100 deles para lado de fora. E o Frog fala, o quê? E a Zena fala que o alvo deles provavelmente não é ela, que ela não fez nada de mal. E ele fala que também não é ele, o herói. Então eles começam a se olhar e pensar que pode ter sido por si da culpa do Frog. Ele acaba acenando para a Zena, e a Zena se aproxima e eles começam a conversar pela cara. Onde ele fala para ela que vai entregar o Zog para eles. E ela concorda com ele.
E assim os dois ficam fazendo essas carinhas de mal. E que o do Frog fala, eles estão conversando pelo zóio. E aí ele continua falando que por alguma razão eu tô sentindo alguma coisa de ruim nisso. Quando aqueles dois aí estão cochichando, o Frog tá pensando que a culpa foi dele, porque ele invadiu um vestiário das desempregadas, onde ele fez as empregadas vestir biquínis e calcinha, e ele acabando levando chicoteada. Ou porque ele pegou o fio do mafioso e fez ele vestir de empregado e trabalhar na Mandy Café. Aí por cima ele ganhou o primeiro lugar das mais belas. E não só isso, ele fica se tremendo pensando de todas as coisas ruins que ele fez. Ele fez muita coisa de pervertido, ele é muito tarado. Isso quando o herói e a Xena acaba se aproximando do Frog e acaba capturando ele e jogando diretamente para os policiais do lado de fora. Isso quando o Frog ainda tá gostando dessas coisas. Esse cara é seu futuro. Mas na realidade eles estão mirando nos três, já que ele acredita que o herói tá formando um exército do Rei Demônio para poder atacar o reino. E os dois demônios falam, o quê? O que estão falando? Ele fala, não, nem eu sei. Aí ele fala que deve ter sido um engano, e acaba sendo atacado por gravidade. Não parece esse mago aqui, com esse narrador aqui, falando que o nome dele é Zero Bright. Só que ele acaba quebrando a quarta parede falando, repita, porque o narrador falou que ele era solteiro aos 42 anos. E depois aparece a minha dragão com a sua irmãzinha. Não, ela tá conversando que o herói vai ser atacado pelo exército do rei e ele será derrotado, até porque mandaram o maior mago, e ela fala que ele não é um espadachim, que ele é um ótimo mentiroso. E ele acaba se levantando o herói, na onde ele acaba anulando o poder do mago e assim revidando o mesmo poder contra o mago. E ele fala, você é um mago espadachim, mas eu pensei que você era um espadachim. E assim esse capítulo acaba. E o vídeo tá ficando muito grande e tudo mais, e vai demorar muito para meditar isso tudo, e eu preciso editar rápido. Então se você gostar do vídeo, comente lá, que se quiser uma parte 3, comente. E até a próxima. Falou, tchau, tchau.